Hoje é dia de análise de fundos imobiliários. Vamos falar do fundo HGLG11, que é o terceiro maior FII da nossa bolsa. Lembrando que FII é a sigla usada para Fundo de Investimento Imobiliário, então sempre que eu falar FII é disso que eu estou falando. E vamos falar, como eu falei, do HGLG11, é o terceiro maior da bolsa quesito geral, né? Mesmo comparado com fundos de papel. E o Arthur já botou ali, perguntou se o HGLG é o melhor FII de logística. Quem tiver pergunta, já deixando avisado aqui, pode mandar ali por baixo, tem um botãozinho, um ponto de interrogação, manda por ali, que depois de concluir a análise eu vou trazer as perguntas ali. Eu já vi que tem algumas bem legais ali, comparando com XPLG11, VISC11, tá? Tem bastante aprendizado aí respondendo essas perguntas também, então os interessados mandem ali, que no final eu vou pegar as melhores. Beleza? E é o terceiro maior no quesito geral, tá? Não importa com quem tu compare, isso em termos de valor de mercado. E é o maior fundo de logística, com valor de mercado em 5,5 bilhões e negociando uma média de 7,3 milhões. 7,3 milhões de negócios por dia, né? Compras e vendas todo dia 7,3 milhões, que é uma das vantagens dos fundos imobiliários. Cada cota do HGLG11 hoje custa R$ 165, tá? Mas eu sempre trago aqui o valor de mercado porque o valor da cota não significa nada, tá? O valor de mercado é que realmente significa alguma coisa, porque é com base nele que a gente vai dizer se o fundo dá um dividendo bom ou não comparado com o valor do valor de mercado. Eu vejo muita gente aí tomando por base o valor de cada cota, só que isso dificulta todo o processo de análise. Tá? Eu acho que uma das funções principais do professor é mostrar o caminho que dá o caminho mais eficiente de analisar as coisas. Então, tanto para ações quanto para fundos imobiliários, sempre foca no valor de mercado. O valor da cota é só uma parcela pequena de todo o valor de mercado. E não importa também, às vezes um fundo imobiliário vai ter uma cota com um preço maior do que o outro fundo, e mesmo assim pode ter um valor de mercado menor. O mesmo acontece com ações. Então analisar com base no valor de mercado é melhor, tanto por ser mais eficiente na comparação com o lucro, com o patrimônio líquido, mas também para evitar esses problemas aí de ter que sempre ficar fazendo a coisa proporcional por cota. Então se a pessoa vai analisar com base no valor da cota, ela vai ter que sempre comparar. Beleza, então a cota vale tanto. E o lucro é milhões. Não dá para comparar com a cota. Então tu vai ter que trazer o lucro por cota, valor patrimonial por cota. Tá? Então muita gente vai pela facilidade aí em analisar pela cota e no final das contas acaba prejudicando todo o processo de análise, porque está tomando o caminho mais difícil. Beleza? A gente tem que, lógico, dá para analisar com base no valor da cota? Dá. Mas tu quer sempre ter que analisar com base no caminho mais difícil? Não. Então tem que reaprender e começar a analisar igual gente grande, que é com base no valor de mercado. Quando tu investe no fundo HGLG11, tu é um dentre mais de 400 mil cotistas, e todas essas cotas multiplicadas dão pra gente o valor de mercado de 5 bilhões 548 milhões. Beleza? E hoje vai ser mais um conteúdo raiz aí para aprender a analisar fundos imobiliários e investir com segurança em renda variável. Lembrando que os fundos imobiliários são ideais para quem busca renda passiva, porque eles pagam dividendos todos os meses. E no caso aqui do HGLG11, ele está com um dividend yield de 7,9% ao ano, que dividido por 12 dá 0,65% ao mês. Tá? Depois a gente vai fazer as continhas ali, que eu já vi que o pessoal pergunta, né? Quanto que eu preciso investir para ter 3 mil de renda passiva, ou 5 mil, ou 10 mil? Tá? Eu vou pegar ali provavelmente o 10 mil, que é mais fácil, né? Mais fácil aí, que quem quiser saber sobre 5 é só dividir por 2, tá? Mas depois eu vou dar uma olhada ali, já vi que tem perguntas sobre isso também. Beleza? Lembrando que aqui é um FII de tijolo, já tivemos FIIs de papel analisados aqui, já tivemos outros FIIs de tijolos analisados aqui no quadro análise de FIIs também. O último foi o VISC11, que é um FII de tijolo de papel. Antes dele foi o KNCR11 ou KNRI11. Algum desses dois, que é um fundo de papel. Então quem quiser complementar o aprendizado aqui sobre fundos imobiliários, entender melhor essa diferença, né, entre os tipos,
que antes de tudo é fundos de tijolo e fundos de papel, e aqui estamos na classe de tijolos. Dentro dessa classe tem vários também, shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos e por aí vai, hospitais, escolas, tudo que é imóvel de verdade tá ali no FII de tijolo, tá? Tem FIIs que tem imóveis alugados para escolas, outros FIIs tem imóveis alugados com loja de shoppings, né? Que alugam as lojas dentro dos shoppings. O VISC 11, que foi o do último quadro, é um fundo de shoppings, tá? E uma carteira diversificada de FIIs deve buscar o quê? Diferentes setores, tanto dentro dos fundos de papel, mas principalmente, como quem já me acompanha aqui sabe, que eu tenho uma preferência clara por fundos imobiliários de tijolo, porque no longo prazo esses fundos tendem a se valorizar no valor da cota também, tá? Preservar o valor da inflação. Então, quando tu recebe a renda de um fundo de tijolo, tu sabe que, né, o próprio HGLG11 é um exemplo, eu vou falar sobre isso aqui, né? Que se o fundo não estiver vendendo os ativos, não estiver vendendo imóveis para remunerar os cotistas, a tendência é que no longo prazo a cota se valorize um pouco, levemente acima da inflação. São imóveis ali dentro, igual quando tu tem um terreno, tá? Se tu estiver alugando ele, tu vai receber um aluguel, mas se o terreno for teu, tu sabe que com o passar do tempo também, tu não está ganhando só o dinheiro do aluguel. Tu está ganhando o dinheiro da valorização daquele terreno, que se tu comprou um bom terreno, bem localizado, que tem uma demanda crescente ali, tende a valorizar levemente acima da inflação aí. Joga uma taxinha conservadora de IPCA mais 1, IPCA mais 2% ao ano, que no longo prazo faz uma baita diferença e dá aquela segurança, principalmente para quem já quer usufruir dessa renda dos dividendos dos FIIs, de tu saber que tu tem um patrimônio lá que está crescendo ao longo do tempo, que não acontece com fundos de papel, que são fundos que investem em títulos de dívida, e tu recebe, no final, quando tu recebe essa dívida, tu recebe o valor principal sem correção, tá? Nos juros, os juros vão te pagando correção, né? IPCA mais e tal, mas não existe um ganho de longo prazo em títulos de dívida. Tá tudo previamente contratado ali, o que faz com que os dividendos sejam maiores. Então eu vejo muita gente aí, por exemplo, que tem carteira cheia de fundo de papel e às vezes nem tem fundo de tijolo, o que é uma péssima diversificação ao se investir em fundos imobiliários, tá certo? Então o importante é saber essas diferenças, até para saber o que tu vai esperar, né? A segurança vem muito mais de tu saber o que tu tá fazendo do que de escolher o fundo certo, exatamente aquele que vai te dar o maior retorno. Então busquem montar uma carteira aí com fundos de tijolo de diversos setores e com alguns fundos de papel aí, que como eu falei, tendem a pagar mais dividendos, mas no longo prazo tendem a não ter uma valorização de cota, como é o caso dos fundos de tijolo, que tem bons imóveis, né? É possível também tu comprar um imóvel e no longo prazo ele perder valor. É difícil, mas acontece também. Não dá para generalizar tudo aí. Galera que tá aí, manda aí pra mim de onde que vocês estão falando, vamos ver de onde é que tá vindo essa conexão aí, manda a cidade, manda o estado, se for de uma cidade pequena para saber de qual estado, tá? Manda aí pra mim, que eu vou pros tópicos aqui já pro roteiro que eu preparei, pra gente ter aprendizado aqui de verdade, né? Isso aqui que é uma sala de aula, muito mais do que dizer se é ou não é para investir, se tá caro, se tá barato, muito mais do que vocês dependerem da minha opinião. O mais importante é vocês aprenderem a metodologia para poderem aprender a investir com independência. Beleza? Então a Bruna tá de BH, Gabriel de Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte. Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte. Meu Deus, olha só. Galera do Norte e Nordeste aí, coisa linda. João Pessoa, Manaus, Recife, Araçatuba. Boa, coisa linda. Vamos em frente aqui. Eu separei aqui alguns tópicos também antes de mergulhar na análise em si, né, de falar das taxas, de performance, de administração e tal, que uma pergunta importante é que quem deve investir em FIIs é somente investidores de longo prazo. Por quê? Porque no curto prazo o mercado de renda variável ele é completamente aleatório, então a pessoa chega aqui, olha que nos últimos 12 meses deu um retorno de 12,45%, que pagou 8% em dividendos e acha que esse retorno está garantido para o próximo ano, por exemplo. Só que não. Renda variável pode ser que passem 1, 2, 3 anos contigo perdendo valor no valor da cota e tu precisa estar preparado psicologicamente, sabendo o que tu está fazendo para poder
saber navegar esses períodos, tá? E como é que a pessoa, como é que o investidor, os grandes investidores nos ensinam a navegar esses períodos, é justamente sabendo o que está fazendo, para justamente, caso passe por um período de queda, o que o investidor inteligente ele faz? Ele compra. Por quê? Porque o que tem lá dentro do fundo é o que realmente importa. O valor da cota ir para cima ou para baixo é simplesmente uma questão de percepção do mercado, ou de demanda do mercado, né? Quem viu aí, quem passou, quem já investiu em renda variável quando deu essa última crise aí, dessa doença que eu evito falar o nome porque às vezes depois o Instagram ele segura, né? Se ele vê que tem certos nomes. Mas enfim, quem estava na crise ali de 2020 viu os valores das cotas de FII caírem 40%, 50% de um mês para o outro, tá? E muita gente acaba, justamente quando estava ali caindo de 20%, 30%, as pessoas ficam apavoradas e começam a vender. E o investidor inteligente, ele chega no final, não só no final, né? Não tem que acertar o fundo, mas ele aproveita essas quedas para comprar mais participação por menos preço. Tá? O valor da cota é simplesmente o valor da cota. O que importa é o que tem lá no fundo, são os ativos que tem, é o nível de endividamento, é a capacidade de geração de lucro. Tá? Que inclusive eu vou chamar a atenção aqui para o HGLG11, que tem um ponto aqui, um ponto negativo do HGLG11 que está superestimando o dividend yield. Tá? Eu não acredito que o dividend yield se sustente em 7,9% ao ano daqui para frente, a não ser que ele continue vendendo imóveis. Tá? E não é o que a gente quer, né? Quando a gente investe em um fundo imobiliário, claro. Estou falando de uma forma geral. Se a gente quer ter o maior lucro possível. Então, se o gestor do fundo vê uma oportunidade de vender um imóvel que tem ali dentro por um preço super valorizado, aí a gente quer que venda. Mas no longo prazo, a gente quer justamente receber o valor dos aluguéis desses imóveis que tem dentro dos fundos de tijolo. E se o fundo começa a vender esses ativos para fazer pagamentos de curto prazo, para justificar, né, as promessas de dividendos que eles fazem, que no caso aqui do HGLG11 é 1,10 por cota, no longo prazo, a cada venda que tu vai fazendo, tu vai reduzindo o teu fluxo de caixa de entrada médio. É igual uma pessoa que tem 5 imóveis, por exemplo, e aí tem uma renda X ali, 5x que vem desses imóveis. Se tu vender um desses imóveis no curto prazo, tu vai dar uma porrada de rendimento. Claro, vai gerar muito caixa. Se tu distribuir todo aquilo em dividendos, tu vai dar um dividendo extraordinário muito grande e isso vai afetar o dividend yield. Tá? E o HGLG11 está fazendo isso, fez isso nos últimos 12 meses, algumas vezes ali. E mesmo fazendo isso, as reservas de capital já estão bem próximas de zero. E depois eu vou mostrar a imagem aqui para vocês, eu separei isso, tá? Mas é um ponto já de atenção aí para quem quer investir em HGLG11. Tem pontos positivos também, claro, né? Mas eu tô aqui para falar dos dois. Então, quem deve investir em fundos imobiliários são investidores, primeiro de tudo, que já detêm algum conhecimento. Quem acompanha a live aqui já está um pé na frente, claro, né? Porque está aprendendo com independência, a investir com independência, sabe que tem que diversificar, sabe que pode variar, sabe que se cair pode ser uma oportunidade, não é para ficar em pânico. Esse é o cara que pode investir em fundos imobiliários e sempre com foco no longo prazo, 5 anos ou mais, eu diria aqui, para investir em renda variável. Quanto dinheiro preciso para começar a investir em FIIs? Eu anoto essas perguntas que vocês têm mandado, que são interessantes, e já falei aqui que eu não tenho mais respondido caixinha de perguntas ali do Instagram, e sei que o pessoal sente falta, mas como eu já falei aqui, eu gosto mesmo é de conteúdo raiz, aqueles conteúdos ali que tu só faz um story, depois de um dia já acaba. Pra mim não tem validade nenhuma, até porque quem tá vendo stories ali não vai anotar, não vai mentalizar, não vai aprender de verdade, na minha opinião, né? Na minha opinião. E aí eu trago aqui pra vocês, pra não ficar sem resposta. Quem é raiz mesmo e acompanha aqui vai ter as respostas, tá? E quem quiser mandar pergunta, já falei, é só mandar aqui pela live também. Então, para investir em FIIs, uma cota do HGLG11, que já é possível começar a investir com esse valor, é R$ 164. Teve um FII que eu analisei aqui no quadro também, que é o MXRF11, que é uma cota vale R$ 10,40. Então, para começar a investir em fundos imobiliários com R$ 500 ou com R$ 1.000,
tu já consegue montar uma carteira diversificada aí com fundos de shoppings, fundos de logística, fundos de dívidas, né, de papel, como é o caso do MXRF11, tá certo? E isso é uma das vantagens de investir em fundos imobiliários, porque justamente com pouco dinheiro tu consegue uma carteira altamente diversificada, livre de imposto de renda, tá? Ao contrário de que se tu fosse comprar um imóvel físico, tu provavelmente precisaria se meter em um financiamento, ou então conseguir muitos sócios, tá? E imagina o rolo que ia dar para fazer isso, né? Para tu comprar um imóvel de 200 mil em 20 sócios, para daí tu conseguir investir em imóveis físicos com 10 mil reais, que já não é tão pouco dinheiro assim também, né? Para a maioria das pessoas. Enquanto que com fundos imobiliários, aqui no HGLG11, que tem 25 imóveis, né? Já falando, 25 imóveis no setor de logística, com 160 reais tu já consegue investir em uma carteira diversificada com uma cota em 25 imóveis de logística e receber aluguéis, né? Receber dividendos dos aluguéis que são pagos para os imóveis que tem dentro desse fundo, que eu vou mostrar aqui também depois, onde que estão esses imóveis aí, a maioria no Sudeste, mas tem um pouco aqui, até em Santa Catarina também, minha terra, e em Pernambuco também, beleza? A análise aqui do quadro, vocês já sabem que é análise fundamentalista, a análise gráfica não funciona, tá? Tome muito cuidado com a análise gráfica. Para mim sempre foi muito fácil perceber que é uma coisa que não faz nenhum sentido, mas mesmo assim eu sei que tem muita gente que se interessa por análise gráfica, mas lembrem sempre que o que importa de verdade é, claro, né? O gráfico, às vezes, ele pode nos mostrar alguma coisa interessante, mas muito mais importante é analisar o fundamento do investimento, o que tem na outra ponta, né? Seja para ações ou seja para fundos imobiliários. No caso aqui, né, a análise fundamentalista vai nos levar a analisar o que tem na outra ponta do HGLG11, que são esses 25 imóveis, e a gestão, as taxas de administração e de performance aqui do fundo, tá? Que já entrando nesse assunto, a taxa de administração do fundo hoje é 0,6% sobre o valor de mercado, uma taxa boa. A Bruna perguntou, quando você diz diversificar, seria quantos FIIs na carteira? Depende dos FIIs. Tem que pensar, né? Uma coisa que na faculdade de administração que eu fiz, eu tinha um professor que falava muito isso, né? Que não é a gente não deve buscar nunca a resposta preto no branco, mas sim entender o fundamento, justamente, né? Saber dar uma resposta um pouco mais cerebral para o negócio. Então, claro, né? Quando se fala de ações, um número mínimo até faz sentido, porque cada empresa é uma empresa. Agora, existem fundos imobiliários monoimóveis, por exemplo, que ao investir nesse fundo, tu vai ter apenas um imóvel. Então, se tu investe, por exemplo, em 5 fundos imobiliários que cada um tem só um imóvel, tu vai estar mais diversificado investindo em HGLG11. Não sei se eu me fiz entender aqui, tá? Mas assim, é possível tu ter uma carteira diversificada de FIIs com 5 fundos imobiliários só, tá? É possível tu ter mais de 100 imóveis na tua carteira com 3 fundos imobiliários, se tu pegar fundos de fundos, ok? Mas eu, assim, se quiser botar um mínimo bem conservador, então botaria 2 fundos de logística, 2 fundos de shoppings, 2 fundos de prédios comerciais, 2 fundos de papel, tá? Sempre analisados com base no preço, né? Tem que buscar pagar barato por fundos de qualidade. Já vamos falar na live de hoje aqui também se o HGLG11 está barato ou se está caro também. Vamos falar sobre isso aqui. Então, como eu falei, a taxa de administração é 0,6% sobre o valor de mercado. É uma boa taxa, tá? A média do mercado aí é mais ou menos 1%. Então tem uns 0,4% ao ano ali que sobra para o cotista, né? Quanto menor é a taxa de administração, melhor, porque ela é paga anualmente. E quanto menos a gente paga, mais sobra para nós em forma de dividendos. Taxa de performance não cobra 0%. Outro ponto positivo aqui, que no longo prazo vai deixar mais dinheiro no bolso do cotista, ao contrário de mais dinheiro na gestora. Gestora essa que era o HGLG, vem justa, HG significa Ed em grifo, né? E LG logística. Quem já investe em fundos imobiliários sabe aí que normalmente os fundos de logística terminam em LG, né? Perguntaram aqui embaixo, ó. Fala um pouco também do BTLG11. Manda nas perguntas ali embaixo que no final eu vou falar. Já vi que tem do HG do XPLG
eu falo do BTLG também então. Beleza, Robert? E a administradora e gestora era o Credit Suisse, mas quem sabe aí, quem acompanha o mercado mais de perto, sabe que o Credit Suisse faliu. Deu problema lá, né? Faliu e foi comprado, não faliu, né? Foi comprado, mas é a mesma coisa que falia. Banco grande, quando falha, é comprado por alguém por causa da base de clientes, né? Da base de ativos. E o HGL Jones foi comprado pelo UBS e vai ser transferido, provavelmente aqui, pelo Pátria, tá? A gestão e a administração vai ser feita pela Pátria, que a UBS está vendendo para a Pátria. Eu não sei se a Pátria é da UBS, talvez seja da UBS, tá? Mas vai ser administrado e gerido pela Pátria Investimentos. Para o cotista isso muda? Eu não conheço a fundo o gestor de cada fundo imobiliário, tá? O que importa mesmo são os imóveis ali dentro. Mas tem que ficar atento aqui justamente sobre essas taxas aqui. Taxa de administração, taxa de performance. Pode ser que um novo gestor, um novo administrador comece a pressionar e aproveitar justamente que é um dos maiores fundos aí do mercado para aumentar essas taxas aqui. Tá, imagina, 0,1% de 5 bi é 5 milhões. Então, se eles aumentam a taxa de administração de 0,6 para 0,7, 5 milhões. Se aumenta de 0,6 para 1%, que é a média do mercado, 20 milhões que iriam para os cotistas e que não vão mais para os cotistas, vão ficar para a gestora do fundo. Então, quem investe em HGLG11 tem que prestar atenção aí que os próximos capítulos podem definir uma alta nisso aqui. Mate, tem uma cota de cada tipo de FIIs. Fiz certo? Só com base nisso, não dá para dizer. Tem que ter uma carteira, pensa nos imóveis que tu tem. Quantos FIIs tem aí dentro? Quais são esses tipos de FIIs? É tudo FII de papel, como eu falei aqui? São tipos diferentes de fundos imobiliários? E lembrando também que fundos imobiliários, tu tá 100% dentro do setor imobiliário. Então, por toda a diversificação que tu tem de fazer, tu vai estar investindo sempre em imóveis ou em títulos de dívida do setor imobiliário. Até por isso que, né, eu, na minha carteira, por exemplo, FIIs é uma parcela insignificante até, eu diria. Tá? Eu prefiro 1000 vezes investir em ações e, né, pelo retorno e pela minha especialidade aí que eu consigo tirar mais no longo prazo, né? Não paga taxa de administração, tu é sócio direto, tá? Enquanto que FIIs é ideal para quem está começando também, porque tem menos risco, é um setor mais consolidado, né? O setor imobiliário é muito mais seguro do que o setor de tecnologia, né? Ou qualquer outro setor, na verdade, o setor imobiliário é o mais seguro que tem, né? Mas, para uma carteira diversificada de verdade, de um investidor que até que foca em dividendos, pode e deve ter outras empresas, outros setores na carteira. Então eu gosto muito do setor de bancos, tá? Setor de energia elétrica, setor de saneamento, tá? O agro também, que eu botei na carteira agora, gravei um episódio bem legal sobre soja 3 no quadro também, tá? Aqui, depois quem quiser ouvir lá no podcast replay, dá uma olhada lá. Beleza. Comecei agora a investir. Boa. E acompanha os conteúdos aqui, que tem bastante conteúdo gratuito ali no podcast, com aprendizado para quem quer começar a investir, aprender a investir com segurança. Não adianta começar a investir, tem que começar a investir direito. Beleza? Então agora vamos ver aqui, vamos para dentro do relatório aqui, ver o que realmente importa, ver os fundamentos do fundo, para dizer se vale a pena ou não, se está barato ou não. Então, ó, aqui já na primeira página, a gente pode ver alguns dados que já nos indicam se o HGLG11 está caro ou se está barato. Então, olhem só aqui. Então, ó, primeiro de tudo é aqui, ó. Eles fazem aqui o cálculo com base na cota, não é o legal, tá? Por quê? Porque é muito... No final das contas vai dar a mesma coisa. Ó, o valor de mercado por cota é R$ 169,00. E o valor do patrimônio líquido por cota é 157. O que isso significa? Que o valor de mercado do fundo é maior do que o valor do patrimônio líquido do fundo.
Não importa se é por cota ou se não é por cota, tá? Aqui tem o valor de mercado absoluto aqui, ó, que é o valor do fechamento de hoje, por isso que tá diferente, tá? Esse valor aqui é o do relatório mensal do fundo, tem uma defasagem de um mês mais ou menos. Aqui é o valor de mercado com base no fechamento de hoje, 5,6 bi, e aqui o patrimônio líquido, 5,3. Então, de 5,3 para 5,6, o valor de mercado é maior do que o valor patrimonial, o que nos leva ao indicador de preço por valor patrimonial de 1,06, ou seja, o valor do patrimônio líquido multiplicado por 1,06 vai dar esse valor aqui. Tá? Eu não vou fazer na calculadora agora aqui, porque vai ficar de dever de casa aí para quem está acompanhando, porque a gente só aprende de verdade quando a gente baixa a cabeça, escreve e fixa. Tá? Já vou fazer muito cálculo na calculadora aqui depois, então esse aí deixa para vocês. Número de cotistas, como eu falei aqui, vamos voltar pro relatório. Então, ó, o número de cotistas, 466.584 cotistas. Aqui está o rendimento médio por cota aí do fundo, que como eu falei, não acredito que o fundo vai sustentar esse rendimento aqui. Eu já vou mostrar para vocês por quê. E aqui temos o dividend yield, na data do relatório, 7,8%. E a alavancagem de 11,4%, ou seja, 11,4% do ativo é dívida. É um passivo, é uma dívida, que a gente vai ver aqui depois também, que eu separei para vocês, está nas páginas mais para frente. Tá? Agora eu quero mostrar para vocês aqui, com base nesse dividend yield que a gente mostrou, tá? Eu vou já ver se tem a pergunta aqui. Vamos ver. Beleza. O cara mandou aqui. O pessoal perguntando aqui do HG a Luísa, ó, falou do PVP aqui, o Arthur, ó. PVP, bom marcador para avaliar a oportunidade de compra de um FII? Sim, o PVP é mais importante na análise de fundos imobiliários do que na análise de ações. Por quê? Porque ações é um nicho muito variado. Dentro do mercado de ações podem ter empresas altamente eficientes com altas margens, como empresas de serviço, de tecnologia, por exemplo, que conseguem dar um retorno muito maior pelo patrimônio investido, enquanto que setores mais consolidados, como o imobiliário, o elétrico, o de saneamento, o PVP se torna mais importante para esses setores, tá? Setores de commodities também. Por quê? Porque a taxa, não tem como tu tirar um leite de pedra, digamos assim. Não tem como tu ter um retorno sobre patrimônio líquido de 30% alugando um imóvel, tá? A não ser que tu ache a oportunidade da vida, mas em imóveis aí que valem centenas de milhões de reais, como é o caso dos imóveis quando a gente investe em fundos imobiliários, é muito difícil ter um retorno muito maior, tá? É difícil até um fundo imobiliário ter um retorno o dobro do outro, é muito difícil. Enquanto que nas ações existem vários casos aí de empresas que são altamente eficientes com altas margens. Apple é um exemplo, Facebook é um exemplo, tá? Enquanto, como eu falei, setores mais consolidados como o elétrico, saneamento, seguem o mesmo raciocínio do setor imobiliário. Não tem como tu dar um retorno 3, 4, 5 vezes maior na comparação de um com o outro. Então, quanto mais simples, quanto mais consolidado quanto mais simples, né? Acho que a palavra é simples mesmo. Quanto mais simples é um setor, mais o PVP vai importar, tá? Quanto menos valor agregado tiver ali dentro no serviço ou produto, mais o PVP vai importar, porque menos retorno, né? Menos retornos absurdos tu vai conseguir dar com base no patrimônio líquido, a não ser por alavancagem, né? A não ser por alavancagem. Uma empresa que acha um nicho ali, mesmo que ela tenha um retorno baixo, ela consegue se alavancar, mas também não é interessante porque eu não gosto de investir em nada que tenha muita dívida, seja FII, seja empresa, tá? E voltando aqui a falar dos dividendos então, deixa eu só fechar essa pergunta aqui.
E aí a gente vai para a pergunta aqui, quanto que eu preciso investir em HGLG11 para conseguir uma renda mensal de R$10.000? E aí, vou fazer a regrinha de 3 aqui. Então a gente precisa saber quanto que é X, que é o patrimônio que a gente quer, vezes a renda mensal, tá? Uma regrinha de 3 simples, no caso, a renda mensal aqui, 7,8% ao ano, dividido por 12. O que eu estou fazendo agora? Estou pegando a taxa mensal. 7,8% é o dividend yield, mas é a taxa anual. Transformamos em mensal. Então, X, que é o patrimônio, vezes a taxa mensal, que é 0,65%, é igual a 10.000, que é o valor base aqui de renda mensal que eu vou usar. Então, X é igual a 10.000 dividido por 0,0065. Por que não é 0,65%? Por que não é 0,65%? Justamente porque tem o porcento ali. E para a gente transformar o porcento em um número normal, para poder fazer essa conta, a gente tem que botar 2 zeros, porque 1% justamente significa que ele é dividido por 100. E aí X é igual, vamos fazer aqui, 10.000 dividido por 0,0065. Então, é necessário um patrimônio de R$1.538.000 para ter uma renda média mensal, né, em dividendos, que os FIIs são perfeitos para isso. Então, para ter uma renda de R$10.000 mensais, é preciso ter mais ou menos R$1,5 milhão investidos em HGLG11, beleza? Se for 5.000, divide esse valor por 2. Se for 2.500, divide esse valor por 2, tá? A formulinha é X vezes 0,65% igual a renda mensal. A renda mensal. Bota a renda mensal que tu quiser aqui. E aí tu vai dividir a renda mensal pelo 0,65%. Se quiser botar R$500 mensais, se quiser botar 50.000, é só dividir 50.000 por 0,0065. Tá certo? Já falei da taxa de administração, agora eu quero falar da sustentabilidade dos dividendos e também já alertando, né, que esse cálculo de renda mensal é com base nos dividendos pagos nos últimos 12 meses. Isso significa que vai ser para sempre assim? Claro que não. Claro que não. Principalmente se o fundo estiver vendendo imóveis, como eu falei, vendendo ativos que são geradores de renda. Isso no curto prazo dá um efeito positivo, mas no longo prazo reduz a capacidade do fundo em gerar caixa. Então vejam aqui, ó. Aqui já está mostrando, ó. Isso aqui são os resultados do fundo nos últimos 12 meses. Aqui é o rendimento distribuído. Vocês podem ver que é 1,10, 1,10, aqui distribui 1,50, mas de uma forma geral, ó, 1,10. Só que se a gente vem aqui e ver as receitas de locação, que é esse azul, que esse aqui é o resultado mais sustentável, que mais tende a se repetir dentro de um fundo imobiliário, a gente vê que ela não está batendo esse 1,10 aqui, normalmente não está batendo. Então como é que o fundo está fazendo para pagar 1,10 com tanta consistência? Ele está usando as reservas, que às vezes eles criam essas reservas com vendas de imóveis. Olha só, aqui tem um ganho de capital de 1,80, ó, maior do que a receita de locação de 2 meses, por exemplo. E aí eles acumulam esse resultado, ó, saldo de resultado acumulado. E a gente pode ver que com o tempo, ó, o fundo foi matando esses resultados acumulados, reduzindo aqui, ó, 1,49, 1,27, 0,99. Aqui subiu um pouquinho porque teve um ganho de capital aqui. Mas ó, 7,7, 65, 62, 23 e 12. Acabou-se, tem só 12 de saldo aqui. Então a tendência aqui desse fundo, na minha opinião, é que a sustentabilidade desses dividendos aqui não é tão boa assim, porque ele está vendendo. A Bruna pergunta qual site. Isso aqui é do relatório mensal do fundo imobiliário, tá? Se digitar dá para pegar por aqui, ó. Dá para pegar por aqui. Tá? Quem quiser saber onde que eu pego esse relatório e esses dados aqui, ó, que mostra receita de locação, resultado do fundo, tá? Mostra os imóveis também, mostra um monte de coisa. Aqui a localização dos imóveis, depois eu vou mostrar para vocês.
pode vir aqui no site Fundamentos, pesquisar aqui não só para o HGLG11, pode botar qualquer fundo aqui, fundo imobiliário, e aqui tem o relatório. Ó. Tu clica aqui, baixou, e é isso aqui que eu estou vendo, tá? Só que eu estou vendo na outra tela aqui. Beleza? Então, esse é um ponto negativo do HGLG11, porque ele está sem saldo reserva, o que tende a fazer com que os dividendos nos próximos 12 meses, a não ser que tenha um ganho de capital como aconteceu aqui novamente, mas a não ser que isso aconteça, a tendência é que os dividendos dos próximos 12 meses sejam menores, ou seja, essa taxa de 0,65% aqui me parece otimista demais para fazer o cálculo com base nos próximos 12 meses. Tá? E levando em consideração aqui o preço por valor patrimonial, que eu já mencionei para vocês que ele está maior do que o patrimônio líquido, né? O valor de mercado maior do que o patrimônio líquido, pode ser que esse fundo aí, nos próximos meses, sofra uma queda aí, porque o público dos fundos imobiliários é muito sensível a dividendos. Então, quem investe em HGLG11 e começar a ver os dividendos caindo e começar a perceber isso, pode tomar a decisão de venda, e quando muitas pessoas tomam a decisão de venda em conjunto, o que acontece com os preços? Caem. E aí, dependendo do quanto cair, o que o investidor inteligente vai fazer? Vai comprar. Claro, se fizer sentido, né? Se os fundamentos por trás do fundo ainda fizerem sentido, ainda forem bons. Beleza? Já falei do número de cotistas, vamos mostrar aqui agora então aonde que ficam os imóveis e também a taxa de vacância do fundo. Então olha só, o fundo tem 24 imóveis espalhados pelo Brasil da seguinte forma: um em Santa Catarina, um em Pernambuco, aqui, e aí Minas Gerais tem um também, Rio tem 2 e o resto tudo 20, então, né? 19, desculpa, tem 5 fora, são 24 imóveis. Então 19 imóveis todos em São Paulo, ali mais na parte próxima da capital mesmo ali, tá? E aqui embaixo, ó, isso aqui é um fator positivo. A taxa de vacância reduziu nos últimos 12 meses e hoje está em 9%. Olha a diferença aqui, isso aqui é interessante analisar, porque a gente viu na última live a taxa de vacância do VISC11, que é um fundo de shoppings, tá? Para quem vai escutar no podcast depois eu vou explicar aqui, ó, tá? Vem de abril de 2023 aqui, ó, 20%, 20%, 15%. As variações são grandes dependendo dos fundos imobiliários, como é o caso de logística aqui, ao contrário de shoppings, né? Que é difícil tu ver uma variação de 5% de um mês para o outro. Aqui, de novo, ó, veio de 16% para 10% de julho de 23 para agosto de 23. Por que isso acontece? Porque os imóveis, os contratos de locação, eles são com base em áreas muito grandes, né? Tem 24 galpões logísticos. Se um desses galpões representa muito do teu fundo, tu alugar ou não um desses galpões, normalmente as empresas alugam uma grande parte deles, faz uma grande diferença na vacância. Enquanto que no caso de shoppings, como a gente mostrou na última live de FIIs aqui, que faz 14 dias, essas variações são pequenas. Por quê? Porque tem muitas lojas ali dentro, sempre vai ter variação, então vai ter mais mudança de mês para mês, mas as variações vão ser pequenas, porque são empresas pequenas, tem mais entra e sai. Tá? É mais fácil também arranjar novos locadores para o caso de shoppings, e normalmente a taxa de vacância de shoppings, até a do VISC11, se eu não me engano, era menos do que 10%, como é aqui também no HGLG, tá? Que é uma taxa boa, vacância de 9%, aqui com base no resultado de março de 2024, tá certo? Aqui a gente tem, ó, cadê o saldo total? Aqui, saldo total dos CRIs. Isso aqui é a alavancagem do fundo, ó. E mostra o calendário de amortização com base no patrimônio líquido. Então, hoje o fundo está com patrimônio líquido 12,2% alavancado. Tá? Isso é uma taxa média, não é uma taxa ruim, não. E aí a gente pode ver que no longo prazo, com base nas dívidas de hoje, tá? Só em 2034... que essa alavancagem seria reduzida para 3,8%, tá bom? Mas é uma alavancagem aqui que não é muito preocupante, mesmo com essa alavancagem o fundo consegue pagar essa dívida com os próprios aluguéis que ele recebe, e ainda sobra
um dividend yield médio ali de 0,6% ao mês para os cotistas, tá? Porque aquele dividendo ali que é pago já é com base no lucro líquido, então já foi pago ali taxa de administração, já foi pago os juros dessas dívidas, tá? E o importante de analisar a dívida também é ver as taxas das dívidas. Até comparado com outros que a gente já viu aqui no quadro, a gente pode ver que o HGLG11 tem taxas bem boas, todas abaixo de 6,5% ao ano. Sempre IPCA+, né? Claro, não dá para pegar uma taxa de 5,9% ao ano. Se alguém conseguir uma taxa dessa, me apresenta que eu quero. Tá? Mas né, basicamente é impossível tu pegar uma taxa melhor do que o Tesouro Direto. E essa aqui está muito próxima. Tá? IPCA mais 5, IPCA mais 6. São dívidas baratas, digamos assim, o que também é um ponto positivo desse fundo. Análise profunda, hein, galera? Pô, não pedi like ainda. Quem tá acompanhando até agora, que é raiz aí, manda o like, deixa o like aí. Quem vai acompanhar depois, eu também quase nunca peço a recomendação. Manda para aquele amigo que tu acha que vai gostar, que tu quer que aprenda a investir, que tu quer que siga na jornada rumo à liberdade financeira contigo, tá? Esse conteúdo aqui é 100% independente, é de graça. E é de modéstia à parte alguém que tem bastante experiência, tá? Bastante especialidade nesse assunto. São 13 anos já de experiência aí investindo em renda variável, tá? Certificação CNPI. Eu posso recomendar fundos, apesar de não ser esse o objetivo aqui, né? Eu sempre falo que o objetivo aqui é muito mais ser uma aula, mas infelizmente a gente vê muita gente falando de renda variável aí sem poder, né? No Brasil aí que a gente sabe que não tem muito controle de nada. Tá? Mas para falar de renda variável, lembrem sempre, tem que ter o CNPI. É a única certificação que te permite recomendar compra ou venda de ativos de renda variável. Tá bom? As outras certificações vão te deixar fazer, lógico, planejamento, fundos de investimento, tá? Mas ativos diretos de renda variável, para lidar com essa volatilidade, para poder recomendar ativos de alta volatilidade e investimento direto em bolsa, é o CNPI, tá certo? E aí, vamos para as perguntas aqui que eu separei também. Beleza, então. E já vou pegar as perguntas de vocês ali, quem não mandou pode ir mandando ali, tá? A primeira de todas, que eu achei interessante até para responder depois a pergunta se vale a pena ou não investir no fundo HGLG11, é a pergunta se a HGLG11 está caro ou se está barato. E para a gente responder essa pergunta, a gente tem que ir nos indicadores de preço, tá? São os indicadores de preço que nos dizem se está caro ou barato. No caso de ações, esses indicadores são mais famosos, né? O preço por lucro. Só que nos fundos imobiliários não existe o indicador preço por lucro, mas existe um indicador análogo ao preço por lucro, que fica mais esse aprendizado aqui do quadro, que é o FFO Yield, Funds from Operations Yield, que é basicamente o lucro líquido que já é em taxa, tá? Já é em taxa, então facilita a nossa comparação para calcular a margem de segurança. E no caso do HGLG11, o FFO Yield é preocupante, tá? Está em 5,65%, enquanto os dividendos estão em 7,8%. Tá? O FFO Yield é bom porque ele mostra o lucro que tende a ser recorrente com as receitas de locação. Tá? E quando tem muita discrepância entre o FFO Yield e o Dividend Yield, pode significar que não tem os dividendos que estão sendo pagos hoje não são tão sustentáveis quanto se imagina. Foi o que eu mostrei aqui no caso do HGLG11, que remunerou os acionistas nos últimos tempos com base em ganhos de capital, ou seja, se vendeu imóveis para remunerar os acionistas. Não é bom, porque no longo prazo vai reduzir a capacidade de gerar renda desses imóveis que foram vendidos. Tá? E também matou a reserva, que era de quase R$2 por cota, hoje está em 0,12. Então esse é um ponto negativo do HGLG11, que está caro tanto no FFO Yield, que é uma taxa que está 5,65%, não é uma taxa boa, tanto no PVP, que mostra aqui que a gente, ao comprar HGLG11, está pagando um sobrepreço de 6% sobre o valor patrimonial. Tá? Já é um sobrepreço considerável para fundos imobiliários, então a HGLG11 está caro, essa é a conclusão. Tá? Aí se quer pagar caro ou não, levando em consideração os pontos positivos do fundo, vai de cada um. Tem vários pontos positivos, a taxa de administração é baixa,
é um dos maiores fundos da Bolsa, o que tende a dar uma redução de volatilidade, uma redução de risco, tá? Mas nos indicadores fundamentalistas ele está caro, ok? E tem esse quesito aqui que eu falei da sustentabilidade dos dividendos, que eu ficaria bem alerta se eu fosse investidor desse fundo aqui. Vamos ver então. Vamos ver as outras perguntas aqui. Primeira pergunta: quantos FIIs de logística recomenda ter na carteira? Olha, para te dar um número certo, eu diria não menos do que 2. Agora, a resposta de verdade e que tu vai realmente aprender é que tu precisa saber não só o número de FIIs que tu tem que ter na carteira, mas sim o que representa cada um daqueles fundos imobiliários. É possível ter uma carteira com 5 fundos de logística que seja pior, menos diversificada do que uma carteira com 3 fundos de logística. Por quê? Porque vai depender da quantidade de imóveis que tem dentro de cada fundo, tá? Vai depender da diversificação dentro de cada um desses fundos. Se tu escolhe 5 FIIs que tem todos os imóveis em São Paulo, vai ser uma carteira pior do que uma carteira com 3 FIIs que tem imóveis espalhados aí pelo Brasil inteiro. Tu tá mais diversificado, tá? Então tem que sempre pensar no fundamento do negócio e não querer diquinha de qual é o número. Isso vai só te induzir ao erro. Aí alguém vai te falar que é 3, tu vai comprar 3 fundos imobiliários ruins que não são diversificados, vai achar que vai estar fazendo um bom trabalho e no longo prazo vai perder dinheiro porque não foi no cerne do negócio, não foi no fundamento, tá? Então anota esse aprendizado aí que é importante, tá? Depende do que tem na outra ponta. É possível com 2 fundos imobiliários ter uma carteira mais diversificada do que uma carteira com 5 fundos imobiliários. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Essa aqui: prefere FIIs de tijolo ou papel? Falei aqui já, mas repetindo então. Prefiro FIIs de tijolo, tá? Por quê? Porque é mais fácil de tu entender. É possível tu ver os imóveis, ver como eles estão diversificados. Ao contrário dos fundos de papel, fundos de CRI, que dentro de cada um desses fundos de papel tem centenas de títulos de dívida e, sinceramente, não dá para tu avaliar muito bem títulos de dívida, tá? Avaliar crédito, eu sempre achei, até quando eu trabalhava no mercado, eu não entendia por que tanta gente gostava de crédito, né? Eu achava muito complexo para pouco retorno, tá? E muito risco também. É uma falácia para mim que investir em crédito tem pouco risco, porque o risco do crédito ele é de uma hora para outra. Então o título de crédito está lá, está pagando juros, se ele está pagando juros, os credores estão tranquilos. Então eles estão recebendo ali. Agora, ficou 1 mês sem pagar juros, os detentores dos títulos de crédito vão querer vender esses títulos. Por quê? Porque a empresa deu default. Isso significa que talvez não consiga cumprir o próximo, e tu não vai saber, sendo investidor de um FII que tem 100 títulos de dívida lá dentro, tu não vai saber se era só um fator de um mês que não vai pagar naquele mês e no próximo já volta ao normal, se é uma falcatrua que vai dar um default completo ali naquele título de crédito. Tá certo? Então, eu prefiro fundos de tijolo pela facilidade em compreender, tá? E porque tu tá investindo em imóveis de verdade, né? Tu não tá investindo em títulos de dívida. Eu prefiro, se eu for investir em crédito, eu prefiro investir em CDB garantido pelo FGC, que vai me dar ali IPCA mais 8, tem título pagando hoje, joga para 4 anos e tira a volatilidade do jogo ali, tá? Então, pro meu perfil, eu prefiro 1000 vezes investir em fundos imobiliários de tijolo, até porque é mais fácil também de tu operar com base nos fundamentos, de tu comprar barato com convicção de que tu está comprando barato. Vamos ver mais aqui. Qual é melhor para investir, HGLG11 ou VISC11, que foi o fundo de shopping analisado na última live de FIIs? Olha, tá bem fresco na cabeça. Eu lembro que o VISC11 é um fundo que tem tantos imóveis quanto o HGLG11. São 2 dos maiores fundos dos seus respectivos setores, o HGLG11 em logística e o VISC11 em shoppings. Mas a realidade é que o VISC11 está mais barato, tanto no FFO Yield, que eu acabei de explicar aqui,
quanto no preço por valor patrimonial, quanto, para mim, na minha opinião, é um fundo melhor no quesito de qualidade de imóvel de longo prazo, tá? O VISC11 tem a maioria dos shoppings, são shoppings que eu considero de alto padrão, enquanto que o HGLG11 aqui tem vários não, né? Não é a maioria, mas tem vários imóveis ali com classificação abaixo de A, tá? E eu tenho também, na minha percepção, eu gosto mais de investir em shoppings porque não só porque está mais barato, mas porque eu acredito que no Brasil tem alguma cultura ao redor dos shoppings que faz com que as pessoas se sintam seguras lá dentro, né? A pessoa entra no shopping, parece que mudou o ambiente, agora não tem mais risco de ser assaltado, tem segurança, é tudo limpinho, tá? Então eu tenho preferência pelo setor de shoppings e pelo fato do VISC11 estar mais barato nos indicadores fundamentalistas, eu prefiro investir, acho melhor investir em VISC11 do que em HGLG11. Ó, esse cara aqui falou, HGLG11 é alavancado, não invisto. Isso aí, mas é pouco alavancado, né? Em torno de 10% de alavancagem ali do patrimônio, tá? Às vezes ficar tão duro quanto a alavancagem, não permitir nenhuma alavancagem ao investir, né? Não querer investir em nenhum fundo alavancado, vai limitar muito as tuas opções, tá? O ideal é que tenha menos alavancagem possível. Quanto menos alavancagem tiver, menos o fundo vai pagar de dívida e mais de juros de dívida e mais vai sobrar para o cotista. Mas se for uma alavancagem baixa, não fica com esse preconceito não. Luiz Antônio Andrade. Acha que é possível usar os mesmos fundamentos de ações e FIIs nos EUAs? Claro. Os fundamentos são os fundamentos, amigo. Não muda. O fundamento é bom porque assim, se tu entendeu, vale para qualquer coisa. Vale para se tu for comprar uma padaria na Índia. Tá? Se tu for comprar uma padaria na Índia, tu vai usar os mesmos indicadores fundamentalistas para analisar se tu está fazendo um bom negócio ou não, com base no preço que tu vai estar pagando para se tornar sócio dessa padaria na Índia hipotética, né? Então sim, tá? Os fundamentos são universais e podem ser aplicados em ações, em FIIs, em negócios da tua vida que tu vai fechar, tá? Em pequenas empresas, médias empresas e por aí vai. Vamos lá, última pergunta então. E a pergunta para concluir então, se vale a pena ou não investir em HGLG11. Como eu falei para vocês aqui, o fundo está caro nos indicadores fundamentalistas de preço, que são os indicadores que nos dizem se um fundo ou uma ação está caro ou não. E tanto no preço por valor patrimonial está com sobrepreço de 6%, o que para fundos imobiliários já é um sobrepreço considerável, quanto no FFO Yield, que está em 5,65%, o que é preocupante, tá? Visto que o Dividend Yield está em 7,8% nos últimos 12 meses. Então a tendência, até pelo que eu mostrei aqui na live, né, que uma parte dos dividendos pagos nesses últimos 12 meses foi com base em ganho de capital e também queimando reserva de capital que tinha no fundo, tá? Que o fundo quis fazer isso para manter o patamar de dividendos ali em 1,10 por mês, mas que provavelmente, a não ser que venda mais imóveis ali do fundo e tenha mais ganhos de capital para reformar aquela reserva, a tendência é que esses dividendos caiam nos próximos 12 meses. E aí, dependendo de como os acionistas como os cotistas vão responder a essa queda de dividendos, pode ser que tenha uma queda aqui no valor da cota do HGLG11. E aí sim, dependendo do tamanho da queda, pode ser que passe a valer a pena investir em HGLG11. Mas, atualmente, a conclusão é que não vale a pena investir em HGLG11, por mais que o fundo tenha boas qualidades, é diversificado, baixa taxa de administração, é o terceiro maior fundo da Bolsa, o maior fundo de logística da Bolsa, o que tende a reduzir o risco. Mas o fato é que está caro. Existem outros fundos, tá, de logística, inclusive, que estão mais baratos na nossa Bolsa. E eu fiquei de responder uma também do XPLG, né? Vou aproveitar aqui, vamos ver se eu acho a pergunta do HGLG11 aqui. Do XPLG11. Ó.
esse cara aqui. Na divisão da carteira, na parte de logística, HGLG e XPLG são boas opções. O HGLG eu acabei de falar que é caro, tá? Mas só comparando o XPLG, eu não analisei o XPLG de forma aprofundada aqui. Então eu não posso dizer com prioridade qual que é melhor um ou outro. Mas nos indicadores de preço, né, qual está mais barato, XPLG ou HGLG? Com base nos indicadores de preço, FFO Yield e preço por valor patrimonial, o XPLG, ao contrário do HGLG11, está com um subpreço de 6%. Está sendo negociado a 0,94 do valor patrimonial, enquanto o HGLG11 está sendo negociado a 1,06, mais caro. Mesma coisa o FFO Yield, 8,42% para o XPLG11 contra 5,6% do HGLG11. Então, de novo, o XPLG aqui ganhando no quesito barato, aqui comparado ao lucro e ao patrimônio líquido, como eu falei, tá? Então, com base nesses indicadores, me parece mais interessante aqui dar uma estudada no XPLG. Claro, tem que ver ali com mais profundidade, né? Não é só analisar o indicador, esse é só o primeiro passo, mas já despertou um interesse aqui, porque pelo visto esse fundo está mais barato, tá? É de uma gestora consolidada também, valor de mercado 3,1 bilhões aqui para o XPLG11, volume médio diário de 5,4 milhões, é bem negociado também. Então, a princípio, não analisei com profundidade, mas provavelmente o XPLG11 me parece ser um melhor investimento do que o HGLG11. Beleza, galera? Essa foi mais uma live do quadro Análise de FIIs. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga que vocês desejam que aprenda a investir com segurança. No mais era isso. Vamos continuar vivendo com menos do que a gente ganha, investindo com sabedoria, essa diferença, que no longo prazo a gente vai chegar junto lá na liberdade financeira. Um abraço, boa noite e boa semana a todos. Valeu!